Sabe aquele momento que você nunca esquece? Aquele que fica gravado na sua memória como se fosse ontem? Para mim, foi quando estava debaixo de uma chuva torrencial, com 2 malas velhas nas mãos, parado na frente do portão da casa da minha filha Marina. Eu tinha acabado de perder meu apartamento. Não por irresponsabilidade, mas porque a vida às vezes te prega peças que você nunca imaginou que fossem possíveis. Eu tinha 60 anos naquela época. Trabalhei a vida inteira como técnico em eletrônica, consertando desde televisores até computadores. Nunca fui rico, mas sempre tive o suficiente para viver com dignidade. Criei a Marina sozinho depois que a mãe dela nos deixou quando ela tinha só 5 anos. Foi difícil, não vou mentir. Teve noites que eu trabalhava em 3 empregos diferentes para garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Mas voltando àquele dia chuvoso, bati na porta. Esperei. A chuva estava tão forte que eu mal conseguia enxergar. Quando a porta finalmente se abriu, era o marido dela, o Ricardo. Ele me olhou de cima a baixo com aquela expressão que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de nojo e desprezo. "O que o senhor quer?" ele perguntou, como se eu fosse um estranho pedindo esmola. "Ricardo, sou eu, o pai da Marina. Eu preciso falar com ela. Aconteceu uma coisa e..." "Marina não tá aqui", ele cortou, seco. Eu sabia que estava mentindo. Dava para ouvir a voz dela lá dentro, conversando com alguém. Insisti, "Por favor, é só uns minutinhos. Eu perdi o apartamento por causa daquele problema com o prédio condenado e... Olha, a gente tá ocupado agora. Não é um bom momento." Foi quando a Marina apareceu atrás dele. Minha filha. A menina que eu criei, que eu levei na escola todos os dias, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu consolei em cada desilusão amorosa. Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto nela antes. "Pai, o Ricardo tá certo. Não é um bom momento." "Marina, filha, eu só preciso de um lugar para ficar por alguns dias até eu me reorganizar. O prédio foi interditado de uma hora para outra e... Pai, a gente não tem espaço aqui. E sinceramente, você já é um homem adulto. Você tem que resolver seus próprios problemas." Eu fiquei paralisado. Não acreditava no que estava ouvindo. "Marina, eu criei você sozinho. Quando sua mãe foi embora, eu nunca te neguei nada. Eu trabalhava feito um condenado para você ter uma vida boa. E agora você está me dizendo que não tem um sofá onde eu possa dormir por alguns dias?" Ela suspirou, irritada. "Pai, isso foi há muito tempo. Você não pode ficar jogando isso na minha cara para sempre. Eu tenho minha própria família agora, minhas próprias responsabilidades. Eu não tô jogando nada na sua cara. Só tô pedindo ajuda." "Olha, a gente vai fazer o seguinte", o Ricardo interveio, colocando a mão no ombro da Marina de forma possessiva. "O senhor pode procurar um abrigo ou alguma pensão barata. Tenho certeza que vai encontrar algo." "Um abrigo?", eu repeti, incrédulo. "É, pai. Sinto muito, mas a gente não pode te ajudar agora. A gente está reformando a casa, tem tinta fresca nas paredes, é perigoso, você pode se intoxicar", Marina falou, e eu vi que ela estava inventando desculpas na hora. "Marina, eu posso ver daqui que não tem reforma nenhuma acontecendo." "Olha, pai, não adianta insistir. A resposta é não. Agora, se me dá licença, eu tenho coisas para fazer." E ela fechou a porta na minha cara. Eu fiquei ali, debaixo da chuva, olhando para aquela porta fechada, sem acreditar que minha própria filha tinha me negado abrigo. As malas ficaram encharcadas. Eu fiquei encharcado. Mas a chuva que molhava meu rosto não era nada comparada às lágrimas que começaram a escorrer. Acabei dormindo no carro naquela noite. Um Fusca velho que eu tinha desde os anos 90. Não era confortável, mas era melhor do que ficar na rua. Nos dias seguintes, fui atrás de soluções. Tinha um amigo, o Paulo, que me ofereceu o quarto de hóspedes dele temporariamente. Paulo era um cara excepcional, daqueles amigos que a gente pode contar nos dedos de uma mão. "Você fica aqui o tempo que precisar", ele disse. E não aceito não como resposta. Durante os meses seguintes, fui me reerguendo. Arrumei alguns trabalhos de conserto aqui e ali. Comecei a juntar dinheiro novamente. Mas o que mais mexeu comigo foi a relação com a Marina. Eu tentei ligar para ela algumas vezes, mas ela nunca atendia.
Mandei mensagens. Nada. Era como se eu não existisse mais na vida dela. O Paulo me dava força. Cara, às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade para valorizarem o que têm. Deixa o tempo passar. E o tempo passou. 6 meses depois daquele dia na chuva, eu já tinha conseguido alugar um pequeno apartamento. Não era grande coisa, mas era meu. Um lugar simples, com um quarto, uma cozinha integrada com a sala e um banheiro. Mas era limpo, organizado e, acima de tudo, era digno. Voltei a trabalhar normalmente. Minha clientela cresceu porque eu sempre fui honesto e competente no que faço. As pessoas confiavam em mim. Comecei a fazer um pé de meia novamente. Aprendi que não podia depender de ninguém, nem mesmo da minha própria filha. Foi mais ou menos 1 ano e meio depois daquele episódio traumático que meu telefone tocou às 3 da manhã. Era um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez pegar. Alô? Pai? Era a voz da Marina. Mas não era Marina arrogante e fria que tinha fechado a porta na minha cara. Era uma Marina quebrada, desesperada, chorando. Marina? O que aconteceu? Pai, eu preciso de ajuda. Aquelas palavras. As mesmas palavras que eu tinha dito para ela 1 ano e meio atrás. Que tipo de ajuda? O Ricardo. Ele perdeu o emprego há 6 meses. A gente tentou segurar as pontas, mas não deu. O banco tomou a casa. Pai, a gente tá na rua. Eu fiquei em silêncio. Parte de mim queria desligar o telefone na cara dela, como ela tinha fechado a porta na minha. Mas outra parte, a parte que ainda era pai, a parte que lembrava da menina de 5 anos que chorava no meu colo, não conseguia. Onde você tá agora? A gente tá num hotel barato. Mas o dinheiro acabou. A gente vai ser despejado amanhã de manhã. Pai, eu sei que eu não tenho direito de pedir nada para você depois do que eu fiz, mas... Vocês têm onde guardar as coisas? Não. A gente vendeu quase tudo para tentar pagar as contas. O que sobrou tá em 3 malas. Manda o endereço do hotel para mim. Pai, você vai nos ajudar? Manda o endereço, Marina. Desliguei o telefone e fiquei olhando pro teto do meu quarto. Tinha um turbilhão de emoções passando por mim. Raiva, mágoa, mas também compaixão. Porque no fim das contas, ela era minha filha. E eu não era como ela. Cheguei no hotel às 6 da manhã. Era um lugar realmente deplorável. Rachadura nas paredes, cheiro de mofo, lençóis duvidosos. A Marina e o Ricardo estavam sentados na escada da entrada com as malas ao lado. Quando ela me viu, começou a chorar. Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. O Ricardo não conseguia me olhar nos olhos. Ele sabia a monstruosidade que tinha cometido. Entra no carro. Foi tudo o que eu disse. A viagem até meu apartamento foi silenciosa. Ninguém falava nada. Quando chegamos, abri a porta e mostrei o lugar. É pequeno, mas é limpo. O sofá vira cama. Vocês podem ficar aqui temporariamente. Pai, eu não sei como agradecer. Marina, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu tô fazendo isso porque você é minha filha e porque eu não sou você. Eu não fecho portas na cara de quem precisa de ajuda. Mas isso não significa que tá tudo perdoado ou esquecido. Ela baixou a cabeça. Eu entendo. Vocês podem ficar aqui até se organizarem. Mas eu espero que vocês usem esse tempo para procurar emprego, juntar dinheiro e arrumar um lugar de vocês. Sim, pai. A gente vai fazer isso. Os primeiros dias foram estranhos. Eu trabalhava durante o dia e voltava para casa à noite. A Marina tentava conversar comigo, mas eu mantinha as coisas no básico. Bom dia, boa noite, comida tá pronta. Nada além disso. O Ricardo passou a sair todo dia procurando emprego. Pelo menos ele estava tentando, eu tinha que reconhecer isso. A Marina ficava em casa, limpando, cozinhando, tentando de alguma forma compensar o que tinha feito. Mas a verdade é que eu ainda estava com muita raiva. Toda vez que eu olhava para ela, lembrava daquele dia. A chuva, as malas, a porta fechando na minha cara, a frieza nos olhos dela.
Era como se essas imagens tivessem sido gravadas a ferro quente na minha memória. Uma semana depois deles terem chegado, eu estava consertando um aparelho de som na mesa da sala quando a Marina se aproximou timidamente. Pai, posso sentar aqui? É sua casa também agora, respondi sem tirar os olhos do aparelho. Ela sentou na ponta do sofá, nervosa, mexendo nas mãos. Pai, eu sei que você ainda tá com raiva de mim. Raiva é uma palavra forte. Então mágoa, decepção, tristeza, seja lá o que for, eu sei que você sente. Coloquei a chave de fenda na mesa e finalmente olhei para ela. Marina, o que você esperava? Que eu fosse esquecer tudo só porque vocês estão precisando de ajuda agora? Não. Eu não espero que você esqueça. Eu só queria ter uma chance de explicar. Explicar o quê? Que você escolheu seu marido ao invés do seu pai. Que você achou que eu era um fardo. Que você tinha vergonha de mim. Não era vergonha, pai. Então o que era, Marina? Me ilumina. Me explica como uma filha que foi criada sozinha pelo pai, que nunca passou necessidade porque o pai se matou de trabalhar, fecha a porta na cara desse mesmo pai quando ele mais precisou. Ela começou a chorar. Eu tava com medo. Medo de quê? Medo de ficar pobre de novo. Medo de voltar a passar as dificuldades que a gente passou quando eu era criança. Você lembra, pai? Você lembra daqueles anos em que a gente mal tinha o que comer? Em que você trabalhava em 3 lugares diferentes e ainda assim a gente mal conseguia pagar o aluguel? Lembro. E daí? Você acha que eu não tinha medo também? Você acha que era fácil para mim? Não, pai. Eu sei que não era. Mas quando eu cresci, quando eu conheci o Ricardo e a família dele com dinheiro, eu jurei para mim mesma que nunca mais ia passar por aquilo. Que eu ia construir uma vida confortável e que nada ia me fazer voltar para trás. E eu era uma ameaça para essa vida confortável? O Ricardo vivia dizendo que ajudar os outros era se enfiar em encrenca, que cada um tinha que cuidar de si, que família ou não, a gente não podia se responsabilizar pelos problemas dos outros. E você concordou com ele? Eu tava cega, pai. Eu tava tão obcecada com manter meu padrão de vida que eu esqueci de quem eu era. Esqueci dos valores que você me ensinou. Esqueci que família é para estar junto nas horas ruins, não só nas horas boas. Eu fiquei em silêncio por um momento. Vi a sinceridade nos olhos dela, mas também vi a magnitude do erro que ela tinha cometido. Sabe o que mais doeu, Marina? Não foi só a rejeição. Foi a forma. Foi a frieza. Foi você me olhar como se eu fosse um estranho. Um incômodo. Um problema a ser descartado. Eu sei, pai. E eu vou carregar esse peso pelo resto da minha vida. Você sabe o que eu fiz depois que você fechou a porta? Ela balançou a cabeça negativamente. Eu dormi no carro. Passei a noite toda acordado, olhando pro teto daquele Fusca velho, me perguntando onde foi que eu errei na sua criação. Me perguntando se todo o sacrifício que eu fiz valeu a pena. Me perguntando se você realmente era minha filha ou se eu tinha criado uma estranha. Ela soluçava agora. Pai, por favor. Não, Marina. Você quer conversar? Então vamos conversar de verdade. Você sabe quantas vezes eu deixei de comer para você poder comer? Quantas vezes eu trabalhei doente porque não podia faltar? Quantas festas? Quantos passeios? Quantas coisas eu deixei de fazer para garantir que você tivesse uma infância melhor que a minha? Eu sei, pai. Não, você não sabe. Você não faz ideia. Porque se soubesse, se realmente entendesse a dimensão do que eu fiz por você, você nunca, jamais, teria fechado aquela porta. O silêncio pesou entre nós. O único som era o dela chorando e o tic-tac do relógio na parede. Pai, eu posso tentar te contar algo que talvez ajude você a entender? Pode falar. Quando eu tinha uns 15 anos, você lembra daquela vez que a gente foi na festa de aniversário da filha do seu chefe? Lembro. Eu fiquei impressionada com aquela casa. Era enorme, tinha piscina, tinha tudo. E todas as meninas lá estavam com roupas de marca, falando de viagens para fora do país, de coisas que eu nem sonhava em ter. E eu senti vergonha, pai. Vergonha da nossa situação. Vergonha das minhas roupas baratas. Vergonha de morar num apartamento pequeno.
Você nunca me contou isso. Porque eu sabia que ia te magoar. Mas aquele dia marcou minha vida. Eu decidi que quando eu crescesse, eu ia ter tudo aquilo. Ia ter a casa grande, as roupas de marca, as viagens. E quando eu conheci o Ricardo, eu vi uma oportunidade de ter tudo isso. Então você usou ele? Não foi bem assim. Eu me apaixonei por ele. Mas não vou mentir, a situação financeira dele pesou na balança. E quando a gente se casou, quando a gente comprou aquela casa bonita, quando eu comecei a ter as coisas que eu sempre quis, eu fiquei com medo de perder tudo. E eu representava esse risco? Na cabeça distorcida que eu tinha na época, sim. O Ricardo sempre dizia que você ia querer se aproveitar da gente. Que pais velhos eram um fardo. Que a gente tinha que focar na nossa vida. E eu, na minha fraqueza, acreditei. Deixei que ele plantasse essas ideias na minha cabeça e deixei que elas crescessem. Marina, você era adulta. Você tinha capacidade de pensar por si mesma. Eu sei. E é por isso que a culpa é minha, não dele. Ele falou, mas eu que escolhi ouvir. Eu que escolhi concordar. Eu que escolhi fechar a porta. Levantei do sofá e fui até a janela. Olhei para a rua lá fora, as pessoas passando, cada uma com sua própria história, seus próprios problemas. Sabe, Marina, eu podia ter escolhido fazer com vocês o mesmo que vocês fizeram comigo. Quando você me ligou pedindo ajuda, eu podia ter dito não. Podia ter fechado a porta. Podia ter deixado vocês na rua. Por que você não fez isso? Virei para olhar para ela. Porque eu não sou você. Porque eu aprendi que duas injustiças não fazem uma justiça. Porque no fim das contas, você é minha filha. E eu não consigo simplesmente apagar isso. Eu não mereço um pai como você. Não, você não merece. Mas você tem. E você vai ter que viver com esse peso. Vai ter que viver sabendo que quando as coisas ficaram difíceis para você, eu estava aqui. Mas quando ficaram difíceis para mim, você não estava. Ela se levantou e veio até onde eu estava. Ficamos lado a lado, olhando pela janela. Pai, eu vou passar o resto da minha vida tentando ser digna do seu perdão. Não faça isso por mim. Faça por você. Porque você precisa se perdoar também. Precisa aprender a ser uma pessoa melhor. Não pela minha aprovação, mas pela sua própria consciência. Naquele momento, o Ricardo chegou. Ele estava com uma sacola de supermercado na mão. Comprei algumas coisas para fazer o jantar hoje, ele disse, meio sem graça. Pensei em fazer aquele macarrão que eu sei fazer. Pode fazer, respondi. Ele foi para a cozinha e a Marina o seguiu. Eu fiquei ali na janela mais um pouco, pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo que ainda ia acontecer. Essa conversa foi um divisor de águas. Depois dela, as coisas começaram a fluir um pouco melhor. Não que tivesse virado um mar de rosas da noite pro dia, mas pelo menos a gente tinha colocado as cartas na mesa. O Ricardo continuava saindo todo dia procurando emprego. Ele tinha sido gerente de vendas numa empresa grande antes de ser demitido, e estava difícil encontrar algo no mesmo nível. Mas ele não desistia. Uma noite, 2 semanas depois da conversa com a Marina, ele chegou em casa com uma expressão diferente. Consegui, ele disse, ainda na porta. Conseguiu o quê? A Marina perguntou. Um emprego. Não é gerente. É só vendedor. O salário é menos da metade do que eu ganhava antes. Mas é um emprego. A Marina correu e abraçou ele. Que ótimo, amor. Eu tô tão orgulhosa. Eu não disse nada, só assenti com a cabeça. Mas por dentro, senti um certo alívio. Pelo menos eles estavam caminhando na direção certa. Uma noite, voltei do trabalho e encontrei ela sentada no sofá, chorando. Normalmente eu ia pro meu quarto e deixava ela quieta, mas naquela noite algo me fez parar. O que foi? Pai, eu preciso te pedir desculpas de verdade. Não aquela desculpa rápida que eu dei quando a gente chegou aqui. Eu preciso que você entenda o quanto eu me arrependo. Sentei na poltrona em frente a ela. Tô ouvindo. Quando você bateu na minha porta naquele dia, eu tava com tanto medo de passar pelo que a gente tá passando agora, que eu achei que te afastar era a solução. O Ricardo vivia dizendo que a gente tinha que focar na nossa família, nos nossos problemas, e que ajudar os outros,
Mesmo você, era se meter em encrenca. Eu fui fraca, pai. Eu ouvi ele ao invés de ouvir meu coração. Marina, você não foi fraca. Você foi cruel. Tem diferença. Eu sei. E eu vou carregar isso pelo resto da minha vida. Mas eu queria que você soubesse que eu aprendi. Quando o banco tomou nossa casa, quando a gente ficou sem ter onde dormir, quando eu senti na pele o que é ser rejeitado, eu entendi a dimensão do que eu fiz com você. E o Ricardo? Ele também aprendeu? Ele tá arrependido, pai. Ele sabe que foi um idiota. Ele tem vergonha de olhar para você por causa disso. Bom, pelo menos ele tem consciência. Pai, eu sei que eu não mereço seu perdão. Mas eu queria que você soubesse que eu te amo e que eu sinto muito. Eu fiquei olhando para ela. Vi a menina de 5 anos que chorava porque tinha caído da bicicleta. Vi a adolescente que tinha o coração partido porque o namorado tinha terminado com ela. Via todos os momentos em que eu tinha sido o porto seguro dela. Marina, eu não vou fingir que o que você fez não doeu. Doeu muito. Foi uma das piores dores que eu já senti na vida. Mas você é minha filha. E eu aprendi que guardar mágoa só envenenaria meu coração. Então, você me perdoa? Eu vou trabalhar nisso. Mas leva tempo. Confiança se perde em segundos e se reconstrói em anos. Ela sentiu, limpando as lágrimas. Eu entendo. E eu vou passar os próximos anos tentando reconquistar sua confiança. Nos dias seguintes, percebi uma mudança real nela. Não era mais só culpa superficial. Era uma transformação genuína. Ela começou a fazer pequenas coisas que mostravam que ela realmente estava tentando. Um dia cheguei em casa e encontrei meu Fusca velho, aquele que eu tinha dormido naquela noite horrível, lavado e encerado. A Marina estava do lado, com as mãos sujas de graxa e um sorriso tímido no rosto. Eu sei que não é muito, mas eu queria fazer algo por você. Olhei pro carro brilhando. Ela devia ter passado horas naquilo. Obrigado, filha. Pai, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você guarda alguma coisa da mamãe? A pergunta me pegou de surpresa. A gente raramente falava sobre a mãe dela. Por que você quer saber disso? Porque eu estava pensando. Você criou a gente sozinho depois que ela foi embora. Você nunca arrumou outra pessoa. Nunca realmente seguiu em frente. E agora eu entendo por quê. Por quê? Porque você tinha medo de ser abandonado de novo. De investir em alguém e essa pessoa te deixar. Igual eu fiz. Sentei no capô do carro, sentindo o peso daquela conversa. Você tá certa. Depois que sua mãe foi embora, eu construí muros ao meu redor. Decidi que você era tudo o que eu precisava. Que se eu focasse em ser um bom pai, nada mais importava. E você foi um pai incrível. Mas você deixou de viver sua própria vida por minha causa. Não foi por sua causa, Marina. Foi por escolha minha. Mas agora eu fiz a mesma coisa que a mamãe fez. Eu te abandonei. Não da mesma forma. Sua mãe foi embora porque quis. Você me fechou a porta porque estava com medo. São coisas diferentes. Mas o resultado é o mesmo. Eu te machuquei. Sim, você me machucou. Mas a diferença é que você voltou. Você tá aqui. Você tá tentando consertar. Sua mãe nunca olhou para trás. Ela sentou do meu lado no capô. Pai, eu quero que você saiba uma coisa. Quando eu tiver filhos, eu vou contar para eles sobre você. Sobre o pai que trabalhou em 3 empregos para criar a filha sozinho. Sobre o pai que perdeu tudo mas nunca perdeu a dignidade. Sobre o pai que foi rejeitado mas mesmo assim acolheu quando foi procurado. Eu vou fazer questão que eles saibam que tipo de avô eles têm. Aquelas palavras mexeram comigo mais do que eu queria admitir. Coloquei meu braço em volta dos ombros dela, e a gente ficou ali, sentados no capô do carro, em silêncio. Os dias foram virando semanas. O Ricardo começou no emprego novo, saía cedo e voltava tarde. Ele estava se esforçando, dava para ver. Às vezes ele chegava exausto, mas nunca reclamava. Uma noite, ele me chamou para conversar. A Marina tinha saído para fazer umas compras. Senhor, eu preciso falar com o senhor. Pode falar. Ele parecia nervoso,
mexendo as mãos, sem saber por onde começar. Eu queria te pedir desculpas. De verdade. Não só pela questão de ter fechado a porta, mas por tudo. Por ter colocado ideias na cabeça da Marina. Por ter sido arrogante. Por ter pensado que eu era melhor do que os outros só porque eu tinha dinheiro. Continua. A verdade é que quando eu tinha dinheiro, eu me sentia poderoso. Achava que podia escolher quem fazia parte da minha vida e quem não fazia. Achava que eu era invencível. E quando eu perdi tudo, quando eu vi que o dinheiro não significava nada, que as amizades eram falsas, que as pessoas te dão valor pelo que você tem e não pelo que você é, eu entendi que eu tinha sido um imbecil a vida inteira. E o que você aprendeu com isso? Que caráter não se compra. Que dignidade não tá na conta bancária. E que o Senhor, mesmo tendo sido tratado da pior forma possível, mostrou mais classe do que eu jamais mostrei quando tinha tudo. Ricardo, eu não fiz isso para te dar lição de moral. Fiz porque é o certo. Eu sei. E é exatamente por isso que é tão poderoso. O Senhor não tá tentando provar nada. O Senhor simplesmente é uma boa pessoa. E eu quero aprender a ser assim também. Você já tá no caminho certo. Tá trabalhando, tá se esforçando, tá assumindo suas responsabilidades. Isso já é muito mais do que a maioria faz. Senhor, posso te fazer uma pergunta? Pode. Como é que o Senhor não ficou amargurado? Como é que depois de tudo que o Senhor passou na vida, a esposa te deixando, tendo que criar a Marina sozinho, perdendo seu apartamento, sendo rejeitado pela própria filha, o Senhor ainda consegue ser gentil? Pensei na resposta antes de falar. Ricardo, eu aprendi uma coisa ao longo da vida. Amargura é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Se eu tivesse guardado o rancor da mãe da Marina, quem ia sofrer? Eu. Se eu tivesse guardado o ódio da Marina, quem ia sofrer? Eu. A pessoa que te machucou já seguiu com a vida dela. Quem fica preso no passado é você. Mas não é difícil soltar. É muito difícil. Tem dias que a raiva volta. Tem dias que eu lembro daquele dia na chuva e sinto vontade de nunca mais falar com a Marina. Mas aí eu escolho. Eu escolho não deixar aquilo me consumir. Eu escolho construir ao invés de destruir. O Senhor é um homem sábio. Não, Ricardo. Eu sou um homem que apanhou muito da vida e aprendeu algumas coisas no processo. Sabedoria não vem de acertar sempre. Vem de errar e aprender com os erros. Eu quero que o Senhor saiba que eu vou cuidar bem da Marina. Vou fazer ela feliz. E vou fazer questão que nossos filhos, se a gente tiver, cresçam respeitando o Senhor. Só isso que eu quero. Só isso. A Marina voltou nesse momento, carregando sacolas. Que papo sério é esse? Conversa de homem, eu disse, piscando pro Ricardo. Ela sorriu. Ah, tá bom. Vou começar a fazer o jantar então. Naquela noite, jantamos juntos. Não tinha mais aquele clima pesado. Tinha algo diferente. Algo que começava a se parecer com família de verdade. Depois do jantar, enquanto a Marina lavava a louça e o Ricardo secava, eu fiquei observando. E pensei, talvez as coisas ruins aconteçam não para nos destruir, mas para nos reconstruir mais fortes. As semanas foram passando. O Ricardo finalmente conseguiu um emprego. Não era o emprego dos sonhos dele, mas era honesto e pagava as contas. A Marina também começou a trabalhar, fazendo bolos por encomenda. Ela sempre teve talento para confeitaria. Uma noite, voltei para casa e encontrei os dois sentados à mesa com papéis espalhados. O que é isso? Pai, a gente juntou dinheiro suficiente para o primeiro aluguel e calção de um apartamento pequeno, o Ricardo falou, e dessa vez ele me olhou nos olhos. A gente queria agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor não tinha obrigação nenhuma, especialmente depois da forma horrível que a gente te tratou. E a gente queria te dar isso. A Marina estendeu um envelope. O que é? Abre. Abri o envelope. Tinha 3.000 reais lá dentro. É para cobrir as despesas que a gente gerou aqui e ainda sobrar um pouco. A gente sabe que não é muito, mas é o que a gente conseguiu juntar. Eu não quero seu dinheiro. Pai, por favor, aceita. A gente precisa fazer isso. Precisa sentir que a gente tá te retribuindo de alguma forma. Olhei pros dois.
Havia algo diferente neles agora. Humildade. Gratidão. Coisas que não existiam antes. Tudo bem. Eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Vocês vão começar a vir jantar aqui toda sexta-feira. Porque no fim das contas, vocês são minha família. E família não abandona família. A Marina começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e felicidade. Ela se levantou e me abraçou forte. Obrigada, pai. Obrigada por ser melhor do que eu. Eu só fui o pai que eu sempre fui. Vocês que esqueceram quem era filha. O Ricardo também se aproximou. Senhor, eu queria te pedir desculpas pessoalmente. Eu fui um completo imbecil. Eu deixei meu orgulho e meu egoísmo falarem mais alto. E eu prometo que vou passar o resto da vida compensando isso. Ricardo, eu aceito suas desculpas. Mas não esqueça, caráter se mostra nas dificuldades, não nas facilidades. Quando vocês estavam bem, vocês me fecharam a porta. Quando vocês estavam mal, vocês bateram na minha. Mas eu escolhi ser diferente. Eu escolhi abrir minha porta porque é isso que pessoas de verdade fazem. Eu aprendi isso da pior forma possível, Senhor. Mas eu aprendi. Eles se mudaram pro novo apartamento 2 semanas depois. Era um lugar pequeno, simples, mas era deles. E toda sexta-feira, como combinado, eles vinham jantar comigo. No começo, as conversas eram um pouco tensas. Havia ainda aquela camada de desconforto, aquele elefante na sala que ninguém queria mencionar. Mas com o tempo, as coisas foram ficando mais naturais. A Marina voltou a me contar sobre o dia dela, sobre os clientes dos bolos, sobre os planos que ela tinha para o futuro. O Ricardo começou a me perguntar conselhos sobre trabalho, sobre vida, sobre como lidar com as dificuldades. Um dia, uns 4 meses depois de terem se mudado, a Marina chegou com uma notícia. Pai, eu tô grávida. Confesso que meu coração disparou. Ia ser avô. Mas junto com a alegria, veio também uma preocupação. Será que eles estavam preparados? Será que iam dar conta? Parabéns, filha. Como você está se sentindo? Assustada. Animada. Um pouco de tudo. Mas, pai, eu queria te pedir uma coisa. Fala. Eu quero que você seja muito presente na vida desse bebê. Eu quero que ele ou ela cresça conhecendo o avô incrível que tem. Eu quero que essa criança aprenda com você os valores que eu esqueci, mas que agora eu sei que são os mais importantes. Eu senti meus olhos ficarem marejados. Marina, não tem nada que eu queira mais no mundo do que isso. O Ricardo acrescentou, e a gente queria que o senhor fosse o padrinho. Não tem ninguém mais merecedor disso do que o senhor. Naquele momento, eu soube que o ciclo tinha se fechado, que a dor tinha valido a pena, que minha escolha de abrir a porta, mesmo depois de ter tido a porta fechada na minha cara, tinha sido a decisão certa. Durante a gravidez da Marina, eu estava sempre por perto. Acompanhava ela nos exames, ajudava com o enxoval, montava o berço. Era como se a gente tivesse recuperado todo o tempo perdido. Uma tarde, a gente estava no quarto do bebê, organizando as roupinhas, quando ela me perguntou: Pai, você tem medo de ser avô? Medo? Por quê? Sei lá. Você já criou um filho sozinho. Já passou por tantas dificuldades. Eu fico pensando se você não tá cansado disso tudo. Marina, ser avô é diferente de ser pai. Como avô, eu posso aproveitar os momentos bons sem ter toda a pressão que um pai tem. Posso estragar um pouquinho a criança e depois devolver para vocês. Eu disse, rindo. Ela riu também. Eu tô com tanto medo de ser uma mãe ruim. Você não vai ser. Sabe por quê? Porque você aprendeu com seus erros. Porque você conhece a dor de decepcionar alguém que você ama. E isso vai te fazer ser mais consciente, mais presente. Pai, eu quero que meu filho tenha com você a relação que eu deveria ter mantido. Eu quero que ele veja em você um exemplo de homem de verdade. Ele vai ver. Eu prometo. Quando a Marina entrou em trabalho de parto, eu e o Ricardo ficamos no hospital. Ele estava mais nervoso do que ela, andando de um lado pro outro, mordendo as unhas. Ricardo, respira. Vai dar tudo certo. Senhor, e se algo der errado? E se eu não souber ser um bom pai?
Ninguém sabe ser pai até se tornar um. É no dia a dia que a gente aprende. E você não tá sozinho. Tem a Marina, tem eu, tem toda uma rede de apoio. O senhor fez tudo sozinho. Eu tenho tanto medo de não ser tão bom quanto o senhor foi. Ricardo, não se compare comigo. Cada um tem sua jornada. Você só precisa estar presente, amar incondicionalmente e fazer o melhor que você pode. Isso já é suficiente. Horas depois, quando Miguel nasceu, e eu segurei aquele serzinho minúsculo nos meus braços, senti que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de dor. Tudo tinha levado até aquele momento. Olá, Miguel, eu sussurrei. Bem-vindo à família. Você não sabe ainda, mas você tem uma mãe que vai te amar mais do que tudo, um pai que vai fazer de tudo por você, e um avô que vai estar sempre aqui, não importa o quê. A Marina me olhava da cama, exausta mas radiante. Pai, obrigada. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Por me dar essa segunda chance. Por ser esse avô pro Miguel. Você não precisa agradecer por isso. É o que se faz. Os primeiros meses de vida do Miguel foram intensos. Eu estava sempre lá, ajudando como podia. Trocando fraldas, dando mamadeira, embalando ele para dormir. A Marina e o Ricardo estavam exaustos, mas felizes. Uma madrugada, eu estava lá ajudando porque o Miguel não parava de chorar. A Marina tinha tentado de tudo e estava quase chorando junto. Pai, eu não sei mais o que fazer. Deixa comigo. Peguei o Miguel no colo e comecei a cantar baixinho aquela mesma música que eu cantava para Marina quando ela era bebê. Era uma cantiga antiga que minha mãe cantava para mim. E como mágica, ele foi se acalmando, até finalmente dormir. Como você fez isso? A Marina perguntou, impressionada. Prática. Muita prática. Você chorava tanto quanto ele quando era bebê. Sério? Sério. Teve noites que eu andava com você no colo por horas até você pegar no sono. Pai, eu não sei se eu já te falei isso, mas você é meu herói. Sempre foi. Mesmo quando eu te tratei mal, mesmo quando eu tentei te afastar, no fundo eu sempre soube que você era a pessoa mais importante da minha vida. Filha, não me faça chorar às 3 da manhã. Ela riu, limpando as próprias lágrimas. Tarde demais. À medida que o Miguel foi crescendo, as sextas-feiras viraram ainda mais especiais. Não era só um jantar. Era um ritual. Era o dia que a gente parava para celebrar a família, para estar junto, para lembrar do que realmente importa. Quando Miguel começou a falar, uma das primeiras palavras dele foi vovô. Eu não vou mentir, chorei. Chorei como não chorava há anos. Vovô! Ele gritava toda vez que me via, correndo com aquelas perninhas tortas para me abraçar. A Marina sempre me olhava nesses momentos com aquele olhar de gratidão misturado com remorso. Ela sabia que tudo aquilo quase não tinha acontecido. Que se ela tivesse mantido a porta fechada, o Miguel nunca teria conhecido o avô. Um dia, quando ele estava com uns 3 anos, o Miguel me perguntou enquanto a gente brincava com blocos de montar. Vovô, por que você mora sozinho? Porque eu gosto da minha independência, campeão. Mas você não fica triste? Às vezes. Mas eu tenho vocês. Toda sexta-feira eu vejo você, sua mãe e seu pai. E isso me deixa muito feliz. Eu queria que você morasse com a gente. Meu coração apertou. Um dia, quando eu ficar bem velhinho, quem sabe? A Marina tinha ouvido a conversa da cozinha. Mais tarde, quando Miguel estava dormindo, ela me chamou. Pai, o Miguel tem razão. Você devia morar com a gente. Marina, eu tô bem sozinho. Mas não precisava estar. A casa tem espaço. E a gente adoraria ter você por perto. Filha, eu agradeço, mas eu gosto da minha independência. E além disso, vocês precisam de espaço. Vocês são uma família. Você também é família, pai. Eu sei. Mas é diferente. Vocês construíram algo de vocês. E eu não quero atrapalhar isso. Você nunca seria atrapalho. Hoje não. Mas quem garante que daqui uns anos vocês não vão pensar diferente? Quem garante que não vai acontecer de novo? Ela ficou em silêncio, entendendo o que eu estava dizendo.
A ferida tinha cicatrizado, mas a cicatriz ainda estava lá. Pai, eu entendo seu medo. E eu não posso te prometer que a gente nunca vai ter outro conflito, porque família tem conflitos. Mas eu posso te prometer que eu nunca mais vou fechar a porta para você. Nunca mais. Eu acredito em você, Marina. Mas eu ainda prefiro manter meu espaço. Pelo menos por enquanto. Ela respeitou minha decisão, mas toda semana ela voltava a oferecer. E toda vez eu agradecia, mas recusava educadamente. Quando Miguel fez 5 anos, a mesma idade que a Marina tinha quando a mãe dela foi embora, eu sentei com ele para uma conversa séria. Miguel, vem cá. O vovô quer conversar com você. Ele sentou do meu lado no sofá, curioso. O que foi, vovô? Eu queria te contar uma história. Que história? A história do vovô e da sua mãe. E eu contei. Obviamente adaptei para a linguagem que ele pudesse entender, mas contei sobre como eu tinha criado a Marina sozinho, sobre os sacrifícios que fiz, sobre as dificuldades que a gente passou. E sua mãe cresceu e virou essa mulher incrível que você conhece. Mas houve um momento em que ela e o vovô se desentenderam. Por quê? Porque às vezes as pessoas se perdem no caminho. Às vezes elas fazem escolhas erradas. Mas o importante é que sua mãe aprendeu com os erros dela. E hoje ela é uma pessoa melhor por causa disso. Vovô, você é o melhor vovô do mundo. E você é o melhor neto do mundo, campeão. A Marina tinha ouvido a conversa de longe. Depois que o Miguel foi brincar, ela veio até mim. Obrigada por ter contado a história daquele jeito. Como assim? Por não ter me pintado como vilã. Por ter focado no aprendizado e não no erro. Marina, qual seria o propósito de fazer ele te ver de forma negativa? Ele precisa te respeitar, te admirar. Eu não vou destruir isso. Mesmo depois de tudo? Especialmente depois de tudo. Porque se eu fizer ele te ver como alguém ruim, eu tô perpetuando o ciclo de mágoa. E eu prometi a mim mesmo que isso acabaria comigo. Ela me abraçou forte. Eu não sei o que eu fiz para merecer você. Você não fez nada para merecer. Assim como eu não fiz nada para merecer ser rejeitado. Mas a gente não escolhe as coisas ruins que acontecem. A gente só escolhe como reagir a elas. E eu escolhi reagir com amor. Os meses foram passando. A barriga da Marina crescendo. Eu ajudava no que podia, comprando roupinhas, montando berço, dando conselhos de pai para pai. Era engraçado ver o Ricardo nervoso com a ideia de ser pai. Ele me lembrava eu mesmo quando descobri que ia ser pai da Marina. Senhor, como é que o senhor fez para criar a Marina sozinho? Eu já tô apavorado e a gente é em 2. Você faz o que tem que ser feito, Ricardo. Você acorda no meio da noite quando o bebê chora. Você troca a fralda. Você dá banho. Você tem paciência. Muito paciência. E você ama incondicionalmente. O Senhor faz parecer fácil. Não é fácil. Mas é gratificante. Ver seu filho crescer, se desenvolver, se tornar uma pessoa, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Eu espero ser metade do pai que o Senhor foi. Você vai ser um ótimo pai, Ricardo. Porque você aprendeu com seus erros. E isso já te coloca na frente de muita gente. Quando meu neto nasceu, sim, foi um menino, eu tava lá no hospital. Vi aquele serzinho pequenininho, todo enrolado na mantinha, e senti meu coração transbordar de amor. Eles deram o nome de Miguel. Miguel, eu repeti, segurando aquela coisinha delicada nos meus braços. Bem-vindo ao mundo, pequeno. A Marina me olhava com aquela expressão de mãe de primeira viagem, mistura de encantamento e terror. Pai, será que eu vou dar conta? Você vai. Da mesma forma que eu dei. Um dia de cada vez. Eu quero que ele cresça vendo o exemplo que você é. Eu quero que ele saiba o que é ter um avô que abre portas ao invés de fechá-las. Ele vai saber, filha. Eu prometo. E eu cumpri essa promessa. Miguel cresceu tendo o avô sempre por perto. Toda sexta-feira, agora, não era só um jantar. Era um evento. Era o dia em que o Miguel passava a tarde comigo, em que a gente brincava, em que eu contava histórias, em que eu ensinava coisas. Um dia, quando ele já tinha uns 5 anos, a mesma idade que a Marina tinha quando a mãe dela foi embora,
ele me perguntou uma coisa que me pegou desprevenido. Vovô, por que a vovó não vem nas sextas-feiras? A Marina ficou pálida. Ela nunca tinha contado a história completa para ele. Filho, a vovó do vovô foi embora há muito tempo. Mas não tem problema. A gente tem uns aos outros, e isso é o que importa. Mas ela não gosta da gente? Às vezes as pessoas fazem escolhas que a gente não entende, Miguel. Mas isso não diminui o amor que a gente tem pela gente. Ele ficou pensativo por um momento, depois perguntou, Vovô, você é o melhor vovô do mundo. Sabia? Eu sorri e baguncei o cabelo dele. E você é o melhor neto do mundo. A Marina me olhou com aquele olhar cheio de gratidão. Ela sabia que eu podia ter jogado na cara dela tudo o que tinha acontecido. Podia ter contado pro Miguel sobre aquele dia na chuva, sobre a porta fechada, sobre a rejeição. Mas eu não fiz isso. Porque não era sobre vingança ou sobre fazer ela se sentir mal. Era sobre construir algo melhor. O tempo continuou passando. O Miguel crescendo. A Marina e o Ricardo se estabilizando cada vez mais. Eles conseguiram comprar uma casa pequena, nada luxuoso, mas era deles. E sabe o que eles fizeram? Construíram um quarto extra especialmente para mim. Pai, esse quarto é seu. Sempre que você quiser vir passar uns dias, ou se acontecer alguma coisa e você precisar, esse espaço é seu. Eu olhei para aquele quarto. Tinha uma cama confortável, um armário, até uma escrivaninha para eu trabalhar nos meus concertos. Tinha sido decorado com carinho. Marina, vocês não precisavam. A gente precisava sim, pai. A gente precisava te mostrar que a gente aprendeu. Que portas não são para serem fechadas para quem a gente ama. São para serem mantidas abertas. Naquele momento, eu soube que valeu a pena. Toda dor, toda mágoa, toda aquela noite na chuva com as malas encharcadas. Valeu a pena porque gerou transformação. Gerou aprendizado. Gerou amor de verdade. Hoje, sentado aqui, olhando para trás, eu percebo que a vida é engraçada. Ela te tira o chão para você aprender a voar. Ela fecha portas para você aprender a abrir janelas. Ela te mostra quem realmente importa nos momentos mais difíceis. A Marina se tornou uma mãe incrível. O Ricardo se tornou um homem de caráter. E o Miguel está crescendo num ambiente de amor e valores sólidos. E eu aprendi que perdoar não é fraqueza. É força. É libertação. Às vezes, nas nossas reuniões de sexta-feira, a gente relembra aqueles tempos difíceis. Não com amargura, mas com perspectiva. Como lições que moldaram quem somos hoje. Pai, a Marina me disse certa vez, você sabe qual foi o maior presente que você me deu naquela época? Qual? Você me mostrou o que é amor incondicional de verdade. Não aquele amor fácil, dos dias felizes. Mas aquele amor difícil, que perdoa mesmo quando dói, que acolhe mesmo quando foi rejeitado. Esse é o tipo de amor que eu quero passar pro Miguel. E você tá fazendo isso, filha. Todo dia você faz isso. Só porque eu tive você como exemplo. Olho pro Miguel brincando no quintal. Ele tá tentando consertar um brinquedo quebrado com as ferramentas que eu dei de presente para ele. Igual ao avô dele. Isso me enche de orgulho. O Ricardo se aproxima com 2 xícaras de café. Senhor, eu penso todo dia naquele momento em que o senhor chegou no hotel para nos buscar. O senhor poderia ter nos deixado lá. Poderia ter desligado o telefone na cara da Marina. Mas não fez isso. Ricardo, eu fiz o que qualquer pai faria. Não, senhor. O senhor fez o que pouquíssimos pais fariam. Principalmente depois de ter sido tratado daquele jeito. O senhor é um homem raro. Eu sou só um homem que escolheu o amor ao invés do ressentimento. E essa escolha mudou nossas vidas. Me transformou em homem melhor. Fez a Marina ser a mulher incrível que ela é hoje. E tá ensinando Miguel a ser um homem de verdade no futuro. Enquanto o sol vai se pondo e a sexta-feira vai chegando ao fim, eu sinto uma paz profunda no meu coração. Não é a paz de quem nunca sofreu. É a paz de quem sofreu, perdoou, e escolheu construir pontes ao invés de muros. A vida me ensinou que portas fechadas na sua cara podem ser oportunidades de você abrir portões. Que rejeição pode se transformar em redenção. E que o amor verdadeiro não é aquele que nunca foi testado. É aquele que foi quebrado e remendado,
E justamente por isso, se tornou mais forte. Quando a Marina bateu na minha porta depois de ter fechado a dela na minha cara, ela não encontrou vingança. Encontrou acolhimento. E isso fez toda a diferença. Não só na vida dela, mas na minha também. Porque perdoar não foi só um presente que eu dei para ela. Foi um presente que eu dei para mim mesmo. Hoje, eu durmo tranquilo sabendo que escolhi o caminho certo. O caminho mais difícil, sim. Mas o certo. E isso, meus amigos, isso não tem preço. Isso é legado. É o que vai ficar quando eu não tiver mais aqui. O Miguel vai lembrar do avô que sempre abriu portas. A Marina vai contar para os netos dela sobre o pai que perdoou. E o Ricardo vai ensinar aos filhos dele sobre o sogro que mostrou o que é ser homem de verdade. No final das contas, não é sobre quantas vezes você cai. É sobre quantas vezes você levanta. Não é sobre quantas portas te fecham na cara. É sobre quantas você tem coragem de abrir mesmo assim. E eu, com meus 60 e tantos anos, posso dizer que aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Mas aprendi. E não me arrependo de nada. Porque no final, o amor vence. Sempre vence. Nem que demore 1 ano, 2 anos, 10 anos. Uma hora ele vence. E quando vence, vale cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada momento de dor. Vale tudo. Eu olho para Marina agora, arrumando a mesa do jantar, cantarolando uma música enquanto Ricardo ajuda o Miguel com a lição de casa, e sei que escolhi certo. Poderia ter escolhido o caminho da amargura, mas escolhi o caminho do amor. E isso mudou tudo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você não sente raiva do que fizeram com você? E eu respondo sinceramente, senti. Senti muita raiva. Mas aprendi que carregar raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. A única pessoa que estava sofrendo era eu. Então eu escolhi soltar. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi necessário. E essa é a mensagem que eu quero deixar para quem está me ouvindo agora. Perdoar não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. É libertar você mesmo do peso do ressentimento. É escolher construir ao invés de destruir. É plantar sementes de amor onde só existia mágoa. A Marina se aproxima e coloca a mão no meu ombro. Pai, o jantar tá pronto. Já vou, filha. Ela sorri e volta para a cozinha. Eu fico mais um momento aqui, refletindo sobre tudo. Sobre a jornada. Sobre as escolhas. Sobre as consequências. Enquanto me levanto para ir jantar com minha família, com a minha filha que fechou a porta mas aprendeu a abrir, com meu genro que foi arrogante mas se tornou humilde, com meu neto que está crescendo cercado de amor e valores, eu sei que fiz a coisa certa. Porque no fim das contas, a vida não é sobre acumular vitórias. É sobre criar conexões. Não é sobre estar sempre certo. É sobre ter a humildade de aprender. Não é sobre nunca cair. É sobre sempre levantar. E eu levantei. Mesmo encharcado de chuva, com as malas pesadas, com o coração partido. Eu levantei. E quando minha filha caiu, eu estava lá para ajudá-la a levantar também. Porque é isso que a gente faz por quem a gente ama. Mesmo quando dói. Mesmo quando não é recíproco. Mesmo quando parece impossível. A vida me ensinou que heróis não são aqueles que nunca caem. São aqueles que caem e levantam. E mais importante, são aqueles que ajudam os outros a levantarem também. Mesmo os outros que os empurraram. E aqui estou eu, aos 60 e poucos anos, não como um homem amargurado que fechou seu coração, mas como um homem pleno, cercado de amor, com uma família unida não porque nunca foi quebrada, mas porque foi remendada com cuidado, paciência e, acima de tudo, perdão. Essa é minha história. E se serve para alguma coisa, que sirva para isso. Nunca subestime o poder de uma porta aberta. Nunca subestime o poder do perdão. E nunca, jamais, subestime sua capacidade de transformar dor em amor. Porque no final, não importa quantas tempestades você enfrentou. Importa se você ainda tem coragem de dançar na chuva. Não importa quantas portas te fecharam na cara. Importa se você ainda tem coragem de abrir a sua. Não importa quantas vezes te rejeitaram. Importa se você ainda tem coragem de acolher. E eu escolho, todos os dias, ter essa coragem. Escolho abrir portas. Escolho acolher. Escolho amar.
Porque essa é a única forma de viver que faz sentido para mim. A única forma que traz paz verdadeira. E se a Marina um dia ler ou ouvir essas palavras, quero que ela saiba: eu te perdoei, filha. Completamente. Não porque você merecia, mas porque eu precisava. Precisava me libertar do peso. Precisava seguir em frente. Precisava mostrar pro Miguel o que é ser homem de verdade. E ser homem de verdade não é nunca cair. É cair e levantar. É ser rejeitado e ainda assim acolher. É ser ferido e ainda assim amar. É ter a porta fechada na cara e ainda assim manter a sua aberta. Essa é minha história. De quando pedi abrigo e minha filha me recusou. E de quando ela perdeu a casa e bateu à minha porta. E de como eu escolhi ser diferente. Escolhi ser melhor. Escolhi ser o que eu sempre fui, um pai. E no final das contas, não há título maior do que esse. Não há conquista maior do que ver sua família unida. Não há tesouro maior do que ver seu neto crescendo em um ambiente de amor. E não há paz maior do que saber que você fez a coisa certa, mesmo quando era a coisa mais difícil. Essa é a verdade que carrego comigo. E é a verdade que quero passar adiante. Para o Miguel. Para você que está me ouvindo. Para qualquer um que esteja passando por algo parecido. Porque se eu conseguir transformar aquele dia na chuva, com as malas encharcadas e o coração partido, em sextas-feiras cheias de amor e jantares em família, você também consegue transformar sua dor em algo bonito. Você também consegue escolher o amor ao invés do ressentimento. Você também consegue abrir portas ao invés de fechá-las. E essa, meus amigos, essa é a maior lição que a vida me ensinou. E é a lição que eu faço questão de viver todos os dias, em cada escolha, em cada ação, em cada palavra. Porque no final, o amor sempre vence. Sempre. E eu sou a prova viva disso.